retomando o conteúdo do módulo 3 da oficina da Escola Rural de Cinema. Tá? A gente teve um probleminha com a nuvem na hora da gravação e perdemos a primeira parte da última aula. Então, eu vou repassar o conteúdo, a parte, né, que a gente não tem o vídeo correspondente. Aí o restante segue com a análise do curta que a gente assistiu, o Sem Asas, né? Daí isso não tem como recuperar, mas a análise do conteúdo que a gente viu na forma desse filme está disponível no YouTube também. Eu vou ficar falando aqui no cantinho da tela, espero estar sendo gravada. A gente começou o módulo 3 de direção cinematográfica. Aqui a gente faz uma breve, singela, ligeira homenagem a Agnes Varda, né, uma diretora francesa, precursora da Nouvelle Vague, né, um grande nome do cinema francês. Já ganhou Oscar pelo conjunto da obra, né, porque como mulher foi muito injustiçada, muitas vezes é apagada, estuda só os amigos dela, né? Acaba esquecendo ela, mas ela tem um trabalho incrível que está disponível no Telecine. Tem umas 4, 5 produções dela, tem bastante coisa. Vale a pena pesquisar, tá bom? Aí a gente trouxe, né? Faz essa homenagem para Agnes, aí vem aqui e faz uma nova homenagem para o Almodóvar, né? Porque é isso. O que um diretor faz? Quando a gente conversou, né, num dos primeiros encontros da oficina, percebi que vocês, né, vocês alunos, educandos, oficineiros, não tem muita visão do todo, né? Que o diretor, assim, essa imagem do diretor, quando a gente ainda é jovem, a gente não liga, a gente vê o filme, vê se gosta, se liga nos atores, mas não vai atrás da mente que orquestrou tudo aquilo, né? Então, é importante a gente começar esse módulo de direção entendendo o que um diretor faz, né? Olha, vê essa mão, né, do pensador, é o cara que pensa o filme, que pega lá o roteiro e transforma aquilo em imagens. Né? Lógico, se for um bom roteirista, já vai ter uma série de signos trabalhados aí, mas a ideia é que o diretor crie, né, essas novas camadas de significado em cima do roteiro. Aqui, ó, de novo, parece que a mãozinha é fetiche, não sei, faz parte do trabalho fazer assim com a mão. Aqui a gente tem o Steve McQueen, a gente já falou um pouquinho dele lá no Instagram, o diretor do 12 anos, né, de escravidão. E aqui, ó, a gente tem uma definição que junta um pouco com o Bordwell, o que o Bordwell fala, ó. O diretor é como um maestro, mas ao invés de instrumentos, ele rege a forma fílmica e o estilo do filme. Então, o diretor é esse cara que vai, isso que eu falei, vai juntar o trabalho de todo mundo e vai compor uma forma, né? Vai dar forma fílmica a essa história, vai dar uma forma de filme a história, né? Mas daí daí vocês vão se perguntar assim, poxa, que diacho é isso de forma fílmica? O que eu tenho que estudar? É complicado. Vocês viram o tamanho do livro que eu tive que ler para entender esse conceito que aqui eu estou passando da forma mais simples possível para vocês, assim. Porque a gente, do mesmo jeito que a gente fez essa metáfora, né, do diretor como maestro, a gente também pode usar uma figura de um trabalho mais cotidiano que todo mundo presencia, né, já participou do processo, que é a criação culinária, né? Um cozinheiro também é um cara que vai pegar todos os elementos,
farinha, vamos supor, né? Quem quiser fazer um bolo, vai pegar açúcar, farinha, óleo, vai acender o forno, controlar a temperatura, vai precisar dos instrumentos certos para bater, né? Os ingredientes da calda, enfim, ele pega um N fatores que também é resultado do trabalho de N pessoas e cria um produto final que vai ser consumido por alguém. Né? Então, do mesmo jeito que o cozinheiro vai para a cozinha, pega os ingredientes e faz um bolo que tem uma cara, que vai ter um sabor, uma umidade, uma decoração específica, o diretor também vai para o set e faz um filme com a cara dele. Né? Então, a forma fílmica, a gente vai tentar dizer aqui quais são esses instrumentos, né? Continuando na linha das metáforas, desculpa, se a gente for pegar a criação culinária, como que a gente, né, consegue entender esse conceito? Porque o que é forma fílmica? O que o diretor tem ao seu favor para criar da matéria, materializar um filme? Aqui, ó, para justificar tudo isso, a gente pega o Borda de novo. Ó, ele falou o seguinte, isso é palavras dele. Um filme não é apenas um conjunto aleatório de elementos. Como todo trabalho artístico, um filme tem uma forma que, no sentido mais amplo, pode ser entendida como um sistema geral de relações que percebemos entre os elementos do filme todo. Então, aqui, vamos voltando para entender, né, a metáfora da cozinha. Né, um bolo. Um bolo não é um conjunto aleatório de elementos. É na medida que em algum momento aquilo foi aleatório para alguém, né? Eu vou pegar 2 xícaras de farinha, uma de açúcar. Se alguém pegasse 20 de farinha, não ia virar bolo, entendeu? Ia virar outra coisa. Então, é um conjunto de elementos que trabalham juntos para dar um resultado. Então, o trabalho do diretor é um pouco esse. Só que ele não usa farinha, né? Ele vai usar a luz, ele vai usar o enquadramento, ele vai usar signos. Né? A grande sacada assim, que o Bordel dá para gente é deixar claro como o diretor ele cria essa segunda linha de significado no filme. O roteirista criou a primeira, já, né, se for um bom roteirista, criando camadas, aí o diretor vai criar novas camadas. Aí a soma de camadas faz ficar um negócio completo, que absorve, né? Aquelas narrativas que você torce pelo personagem, que você daria vida, sabe, por ele, se você pudesse. Isso é o cinema clássico, né, gente? A gente está falando de cinema clássico, que é o nosso objetivo aqui. Aí, nesses instrumentos, né, nesses elementos que o diretor tem dentro do set, voltando lá para a metáfora, igual o cozinheiro tem farinha, fogão, panela, ingredientes, o diretor ele trabalha com outras coisas. Ele vai trabalhar com função, similaridade e repetição, diferença e variação, desenvolvimento, unidade e não unidade. Esses são os 5, tá? Principais, existem outros, mas a gente vai focar aqui nos que o Borda deixou bem claro pra gente. A gente vai falar dos 5, exceto o desenvolvimento, que a gente já falou disso no primeiro módulo, né? Aqui o Borda vai falar de padrões de evolução da narrativa. A gente pode um dia retomar esse conteúdo, mas ele está na parte do roteiro. Hoje a gente vai focar na parte de direção mesmo, esses outros elementos. Função, similaridade, repetição, diferença, variação, unidade e não unidade. Então, vamos lá. Função. Esse é um princípio básico, né, da forma fílmica. É aquilo
que a gente também tratou no primeiro módulo, que a gente buscou, também foi nosso objetivo na fase do desenvolvimento, que é simplesmente qualquer elemento do filme deve ter uma justificativa para estar lá. Claro que isso é algo utópico e não é algo alcançável, assim, tão planejado, ainda mais para estruturas de baixo orçamento. E também o set ele pode ser tão mágico, né? Podem acontecer coisas assim tão únicas ali naquele momento que todas as pessoas, né, estão presentes fazendo a energia da coisa acontecer, que surgirão novos elementos, né, não previstos. Mas justamente você ter a busca, né? Você tem em mente a busca da visão desses elementos, da consciência, né? Do porquê dos elementos estarem ali presentes naquela imagem. É utópico, você não vai conseguir 100%, mas você manter o foco te leva num caminho seguro de que você não vai se perder, você não está contando uma história só da sua cabeça, né? Você está indo no caminho e está criando essas camadas para a imersão do público, né? A gente vai ver lá na frente, depois de assistir o Sem Asas, o curta, do Festival de Fino Filmes, que passou, né? Que a gente assistiu. Vocês vão ver como muitos dos elementos que estão lá, assim, é isso, a mãe dele é uma cozinheira. De novo, a gente volta para a metáfora da cozinha. Mas não é à toa que ela pede para ele comprar farinha, não é à toa que ela está fazendo coxinha. Enfim, então é uma série de elementos que estão lá para contar uma história. E isso você só percebe numa segunda análise. Mas parte do princípio da forma fílmica está aí, está nessa realidade ordenada de forma a te contar uma história. Né? Porque a realidade de verdade ela é mais caótica, assim, né? Você não tem essa visão assim tão ampla, né? Exceto com muita meditação, que né? Não é o nosso caso, mas quem sabe. Voltando. Desculpa. Outro princípio aqui da forma fílmica, né? Que a gente chama, que o Bordel, né, vai chamar de similaridade e repetição. Aqui, essa é uma técnica que o diretor ele vai utilizar cenários, personagens, falas, enquadramentos, cores, e o que mais ele tiver, som, e o que mais ele tiver na criatividade dele, esses elementos podem se repetir ao longo do filme para comunicar uma ideia, para comunicar um significado. Então, você pode, no caso do nosso trabalho, né, do nosso curta, o Assombrada Herança, a gente está trabalhando isso lembra, porque o Chico está trabalhando com a enxada, é uma lâmina, né, o som da lâmina. Depois ele vai cortar a mandioca, você tem de novo, tipo, o trabalho da faca. Depois você tem na cozinha, sabe, o elemento lâmina está muito presente, até você ter um momento de corte mesmo, que daí vai significar a liberdade dele. Mas a gente está trabalhando esse elemento da faca, da lâmina, do corte, para criar uma ideia de liberdade. Assim, esse é um dos, né? Mas a gente pode, quando a gente for assistir filmes, buscar isso, sabe? Principalmente quando a gente está assistindo pela segunda vez. Começa a perceber, tem falas que vão ser retomadas lá na frente. Então, essa repetição, ela não é acidental. Olha, coincidência, repetiu. Não, ela foi imaginada pelo diretor, né? E às vezes até pelo roteirista também. E a gente vai ver isso no filme que a gente vai assistir, que a gente assistiu, né? Mas vocês vão ver a análise disso em cima do filme em breve.
Outro elemento super importante da forma fílmica, e é aí que entra, quando eu falei que conversa, como é que a gente estudou lá na parte do roteiro, né? Na hora de criar histórias, lembra? De que a boa cena é aquela cena que muda valor, tipo, vai ter emoção, o público vai sentir emoção se a cena começar de um jeito e ir para outro. Aí ele vai sentir. Se começar num valor e permanecer nele, tipo, você viu, né? Mas você não sentiu. Então, diferença e variação é trabalhar esses elementos, né? Mudança dos valores que estão ali na cena, vamos supor, estou falando de liberdade, posso estar falando do momento de prazer para um momento de privação, ou da privação para o prazer da liberdade, sabe? Ter sempre uma mudança no valor de um tema, sabe? Então, a diferença e variação, o diretor também vai fazer isso, só que, de novo, com objetos, pode ser cor, pode ser fala, pode ser enquadramento, pode ser mil coisas, mas são diferenças que estão para além do texto, para além dos atores, né? Para além da narrativa. Né? Ó, aqui a definição do Bordel. Com as diferenças e variações, criamos oposições que podem refletir os conflitos dos personagens. Né? Então, eu estou criando aquela camada de signos, né? Lembra? Eu estou criando, como se eu estivesse fazendo bolo, eu estou criando fatias de significado. Então, a personagem interagiu no nosso filme. Eu vou falar primeiro do nosso filme, porque na segunda parte da aula tem a análise do outro filme, né? Mas, assim, conforme ao longo do filme todo você vai vendo aquela relação do instrumento com a terra, com o trabalho e com a liberdade, a gente está criando representações do conflito, né? A gente está falando de um conflito de terras, mas a gente vai estar representando isso pelo som da lâmina, né? Enfim, é um dos elementos que vão ser trabalhados. E lá no filme seguinte, no Sem Asas, a gente explica melhor. Vai ficar mais visível para vocês, tá bom? E por fim, unidade e não unidade. Aqui eu coloquei de propósito esses dois bolos, assim, que os dois parecem muito gostosos. Então, acho que quando a gente fala de unidade e não unidade, a gente está falando disso. A gente não está falando nem de qualidade, nem de crítica, nem de sucesso. A gente só está falando de estrutura, porque na estrutura clássica, que é o nosso alvo aqui na oficina, a gente trabalha com unidade. Então, a gente quer fazer uma receita onde todos os elementos conversem entre si, né? Então, quando a gente... Aí, de novo, voltando na metáfora do bolo, imagina. Fizemos um bolo para cantar o parabéns. A experiência da unidade é tirar esse bolo aqui, todo redondinho, com as frutas por cima, assim, tudo conversando. Coisa que a não unidade seria como você receber o bolo com um pedacinho faltando, uma fatia, ou algum ingrediente, tipo, estourando, enfim. Muda o sabor do bolo? Muda, né? Assim, mas pode ser gostoso? Pode, né? Então, a unidade ela é uma questão de gradação mesmo. E aqui, voltando à definição do Bordwell, unidade é quando todos os elementos no filme conversam entre si. Isso nos dá a sensação de completude e realização. A unidade é, contudo, uma questão de gradação. Até porque isso não somos deuses, né? Quem faz coisa perfeita é só Deus. A gente não tem essa capacidade tão, né?
grande. Mas, basicamente, é isso, os elementos da primeira aula que a gente viu, e depois a gente vai assistir o filme e ter a análise dele na segunda, tá bom? É isso, gente. Então, essa foi a primeira parte da aula. Agora a gente vai assistir o curta Sem Asas, que a imagem dele vai ficar disponível aqui. E daí a gente volta com a segunda etapa da aula, que foi a análise desse filme. Tá bom? Nos falamos, beijos, até mais. Tchau, tchau.